Passa agora a palavra para a doutora Marina Ganzaroli. Muito obrigada. Seja bom bem-vinda. dia a todos e a todas. Meu nome é Marina Ganzaroli, eu sou advogada. Agradeço imensamente o convite. Senadora Leila, gostaria de cumprimentar também os parlamentares deputada Paula e senador Stevenson pela presença e pela disponibilidade de debater este tema tão importante com urbanidade, com respeito às diferentes partes e com urgência, dada a necessidade e gravidade da violência baseada no gênero que acontece no Brasil. Eu gostaria de começar, senhoras e senhores, e acho importante dizer um pouco de onde eu falo. Hoje falo aqui não como conselheira seccional da OAB do Estado de São Paulo, tampouco como presidenta da Comissão da Diversidade Sexual da OAB São Paulo também, mas como advogada, como pesquisadora, como acadêmica, mestra e doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E também, e principalmente, como uma advogada que há 12 anos atende voluntariamente. E, por isso, inclusive, fundei uma organização de impacto para a proteção da infância e das mulheres, a Defende, Rede Feminista de Juristas. Voluntariamente vítimas, mulheres e crianças e adolescentes que passaram por situações de violência, de violação ou de abuso. E essa experiência não só pessoal, mas profissional, que trago à luz do debate hoje, nesta manhã. E como acadêmica, como pesquisadora, acho importante, e é por isso que é tão válido trazermos especialistas para debaterem esse tema, nos voltarmos às estatísticas, à ciência baseada em evidência, a pesquisas. Fico muito feliz que a fala de Vossas Excelências me precedeu, porque vou trazer aqui alguns dos estudos baseados em dados e fatos que demonstram os defeitos desta legislação. Legislação que, não à toa, tramitou muito rápido entre as casas legislativas e também não teve a participação do CONANDA durante o seu debate, algo que considero muito grave do ponto de vista da participação social. Participação social que esta casa tão importante valoriza e valoriza muito. O Brasil... Breve panorama sobre a situação do Brasil. O Brasil hoje é considerado um dos primeiros países em maus tratos infantis. Nós somos o primeiro país em transfeminicídio, o quinto país em feminicídio. Nós temos 2,4 milhões de agressões domésticas por ano, 1,5 milhões contra mulheres negras. Uma subnotificação extremamente alta. Ou seja, não temos, na verdade, nem ideia de quanto dessas notificações são, de fato têm respaldo com a realidade. Nós somos o país que é quarto país do mundo em casamento infantil. Estima-se que no Brasil aconteçam 500 mil de estupros por ano, de acordo com os dados da Plan International. Deste 500 mil, 70% contra menores de 17 anos, mais de 50% contra menores de 13 anos. 250 mil estupros por ano neste país são cometidos contra menores de 13 anos. Isto, senhores e senhoras, é um fato muito grave. E independente das convicções políticas ou pessoais, peço aos senhores e às senhoras que se dissipem, se dispam delas, para que, por um momento, ouçam aquelas estatísticas que demonstram os erros e o perigo dessa legislação. Infelizmente, o enfrentamento da violência sexual é extremamente difícil no Brasil. A violência sexual acontece, usualmente, entre 4 paredes. A palavra da vítima contra a palavra do agressor. Muito pouco consegue-se elaborar de instrução probatória. Como você comprova algo que aconteceu entre 4 paredes? Busca-se, então, a especialidade e a competência
de quem estudou para isso, psicólogos, assistentes sociais, capazes, a partir de laudos técnicos, de verificar outros elementos de prova que corroborem a denúncia. Para além do fato de que essa violência sexual acontece dentro de casa. 95% dos agressores são homens. Mais de 80% no ambiente privado. A mulher ou o homem que denuncia este tipo de agressão, e aí, novamente, estatisticamente falando, costuma ser a própria mãe, né? Considerando-se que o agressor, usualmente, é um homem. E, né, se formos pensar, no Brasil temos hoje 11 milhões de famílias monoparentais femininas. Então, a responsabilidade da parentalidade, e isso é um fato, tem recaído muito mais sobre as mulheres. Então, não à toa, elas têm mais acesso e mais convivência com as maiores vítimas de violência sexual do Brasil, que são as crianças e os adolescentes. Então, vou passar brevemente aqui pelos dados. O Brasil é o 4º país do mundo em casamento infantil. Somos o 11º no ranking de abuso e exploração sexual. E essas estatísticas, esses dados que trazem esse quadro terrível de violência contra a criança e adolescente, contra a mulher no Brasil, eles são apenas a pontinha do iceberg. Eles são apenas aquilo que a gente consegue visualizar. Essa legislação, o grande problema no enfrentamento da violência baseada no gênero está precisamente, né, no artigo 6º, no inciso 6º. O raciocínio da lei tem sido precisamente a partir da separação ou de ação de guarda, a criança rejeita o genitor, né? E se traz, então, a culpa do outro. O genitor fez a cabeça da criança, né? A tal da programação. Essa mãe fala tanto, ela convence essa criança, programa essa criança a reproduzir uma história inventada, e a desprogramação seria, então, o convívio com aquele genitor que está sendo alienado. Então, a criança diz que foi abusada sexualmente pelo genitor. Há algumas das situações seguintes: casal em momento de separação, rompimento de relação. A genitora registra a ocorrência e relata os fatos à polícia. O laudo pode ser positivo, mas, via de regra, é negativo, né? Então, a mãe é acusada de alienadora. Fez a criança mentir para prejudicar o pai e afastá-lo do filho. E há, assim, portanto, a inversão de guarda ou visita assistida. A doutora Patrícia já falou um pouquinho sobre o Richard Gardner. Como acadêmica, né, toda vez que a gente busca, o meu mestrado é um trabalho estatístico sobre produção legislativa e gênero. E eu faço uma análise qualitativa e quantitativa dos projetos de lei que falam sobre a mulher, dessas duas nobres casas legislativas. Quando a gente busca informações técnicas sobre algo, a gente vai buscar quem propôs, quem inventou esse conceito, em que contexto ele foi aprovado. Então, desconectar a figura deste pedófilo, confesso, a esta lei é impossível, porque este conceito foi por ele cunhado. Então, por mais que a lei tenha utilizações para além do conceito cunhado por este pedófilo, nós precisamos nos voltar ao contexto pelo qual ela foi criada, porque ela foi criada com uma intenção, e é com essa intenção que ela tem sido aplicada hoje no judiciário. Este pedófilo, confesso, testemunhou em mais de 400 casos de abusos de crianças. O trecho do livro dele, na página, logo no começo, né, em que ele fala, isso pode ser consultado, né, este livro está publicado, e ele defende frontalmente, né, neste trecho aqui citado, que o incesto não é danoso para as crianças, que a experiência traumática, a atitude social em face desses encontros, ela é uma parte natural, né, do repertório da atividade sexual humana. E aí eu me volto, então, aos estudos, respondendo às falas das nossas magistradas e desembargadoras presentes. Este é um parecer da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que traz dados importantíssimos. Esse é um artigo também, deixo de referência aqui, senadora Leila, até porque não vou conseguir destrinchar cada um desses estudos acadêmicos, mas gostaria de pontuá-los, né? Sobre a questão da falsa acusação, menos de 0,2% são considerados reportes falsos, isso de acordo
acordo com os estudos, né? Então, temos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, denúncias falsas batem de 5% a 8%. No Brasil, temos uma previsão de até 2%. Então, o mito de que mães influenciam as crianças a mentir é, obviamente, aí desqualificado, já que os índices de alegações falsas não batem no Brasil nem 1%. Assim como a grande maioria dos crimes, né? A criança se retrata. Quando ela muda de opinião depois, é porque o crime não aconteceu. Novamente, uma falácia. Não significa que o crime não aconteceu. Nós temos, pelo contrário, a síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual, que demonstra exatamente que as crianças vítimas por 2 vezes os abusos sexuais da incredulidade dos adultos, ela passa, diante de todo aquele conflito familiar a partir de sua denúncia, pressionada a se retratar. Então, o primeiro relato, normalmente, é o relato mais condizente com a realidade. E são inúmeros os estudos que demonstram que é natural haver incongruências em depoimentos de vítimas sexuais. Precisamente porque você tem os sintomas do estresse pós-traumático que levam a perda de memória, flashes, confusão. Então, os estudos demonstram que o depoimento de uma vítima de violência sexual, se ele vem muito fechadinho, muito perfeito, aí sim se deve desconfiar. Ele muitas vezes tem incongruências. Esse é o esperado. Sabe o que é o esperado também, de acordo com as pesquisas? Que essa denúncia não seja feita logo após o abuso. A vítima de violência sexual busca ajuda ou fala sobre o seu trauma muito tempo depois que ele aconteceu. Este é o esperado. Isso não desqualifica a denúncia. Pelo contrário, estudos demonstram que este é o esperado. Então, o medo de denunciar, o Brasil está em 3º lugar do mundo. Não à toa a subnotificação. Existe esse medo. Porque não denunciou antes. Quando a gente olha para os dados estatísticos, se demonstra, então, por que essa denúncia não acontece antes. A revitimização é muito intensa. A alegação de estupro surge no momento de divórcio para prejudicar o homem ou conseguir vantagem patrimonial. A criança revela o estupro porque não está mais sobre os mecanismos de controle do abusador. E é por isso que ela fala pela primeira vez sobre o seu abuso após o divórcio ou a separação. Isso é o comum, isso é o esperado, e estatisticamente falando. O estupro é comprovado por laudo. Novamente aí concluindo, Leila, muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse laudo é inconclusivo, porque o estuprador não deixa vestígios. As lesões não são verificáveis, muitas vezes não há lesões. Estímulo, toque, também são classificados como abuso, e ainda assim não deixam vestígios. E mesmo quando os laudos são conclusivos, ainda temos problemas para garantir essa condenação. A falsa memória também, crianças não acusam falsamente uma pessoa de confiança, demonstra aí o estudo de psicologia cognitiva que comprova isso. A síndrome da alienação parental tem validade científica. Pelo contrário, todos os países do mundo negaram, tanto na academia quanto dentro das casas legislativas, a validade científica desta síndrome, e o Brasil, infelizmente, está ficando para trás. A síndrome é tranquilamente aceita pelos tribunais dos Estados Unidos? Também não. A Corte Suprema Americana rejeitou. E aí, realmente, Leila, concluindo, o Richard Carney já falou. Eu vou passar esses mitos mais rapidinho. Acho que eles são abordados ao longo de outras falas. Mas eu quero só trazer os números, né? Então, deixo aqui de referência para o trabalho da comissão. Então, demonstro aí estudos estatísticos qualitativos realizados em um mestrado da Universidade de São Paulo e um trabalho de conclusão de curso da Federal do Rio de Janeiro, que analisaram as decisões, senadora Leila, olharam para os acórdãos e para as decisões, como isso está sendo aplicado no Brasil. Então, temos ali a perícia. Toca no pipi, fazendo gestos de vai e vem que diz o papai cobra, o papai põe a cobra aqui. Citando aí o que a criança disse na perícia. A conclusão da perícia, fatos vivenciados descrevem suas experiências de forma breve e exata, demonstrando o conteúdo de abuso sexual. A decisão, confirmada, excelência, a liminar em sede de decisão definitiva, a conversão da guarda. Primeiro, processo Z, a mesma coisa. Parecer técnico, mostrando que figura masculina ataca, corta, tranca, né? A fala da criança também falando em vai e vem, né? Demonstrando indícios claros de violência sexual. A perícia do tribunal recomenda a visita
compartilhada. Então, vejam, muitas vezes a escuta especial, ela não tem sido... os peritos, eles não têm tempo hábil de fazer a escuta especial qualificada. Muitas vezes a perícia de fora do tribunal, ela é importante. E aí, realmente, concluindo, eu não vou poder passar este vídeo, que é um vídeo que explica isso. E, finalmente, deixo aqui o apelo. Martin Luther King tem uma frase que diz que o que me preocupa não é o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. Senhoras e senhores, se temos uma lei, uma legislação voltada para proteger a infância, as crianças e os adolescentes, e tenho certeza que esse é o interesse de todos aqui, que se fundou, que se fundamentou, que se baseou na teoria desenvolvida por um pedófilo, desacreditado academicamente em todo o mundo. Digo aos senhores, se a maçã está podre, o mal tem que ser arrancado pela raiz. Essa legislação deve e tem que ser revogada. E começamos, então, um novo debate para criar, sim, uma legislação de proteção à infância e de proteção à inocência das nossas crianças. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, senadora Leila. Então, concluindo, na verdade, desembargadora, eu concordo com você. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ouvir mais a psicologia. A gente tem que ouvir mais a assistência social. A minha crítica aqui é que nos restringamos apenas à equipe técnica dos tribunais, que muitas vezes, diferentemente da realidade, creio, do tribunal, da experiência que a senhora traz, não é igual em todo o país. E temos muitas varas que não têm esta possibilidade, em que os peritos estão sobrecarregados, fazem um excelente trabalho, mas estão sobrecarregados. E quando você tem um laudo conflitante entre perícia do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público e outra equipe multidisciplinar, aí temos um problema, porque em dúvida, pró réu. Então, o arquivamento do inquérito de abuso não é sinônimo de inocência. A violência sexual é, de fato, muito difícil de ser comprovada. E concordo, desembargador, a gente precisa de capacitação do Judiciário, do Ministério Público. Eu acompanhei um caso de acusação de alienação parental de uma adolescente, uma criança, uma pré-adolescente, em que a equipe multidisciplinar da assistência social, do CRAS e do CREAS, tinha um laudo conflitante com o laudo do Tribunal de Justiça. A juíza da vara de violência contra a mulher verificou o abuso, retirou a guarda. E aí o juiz de família, conflito, Lei Maria da Penha não aplicada na sua integralidade, então não existe a tal da vara una, vai uma parte para violência doméstica, outra parte para família, e então as duas decisões conflitando. O de família devolvia a visita e a juíza da violência retirava. Esta menina, ao voltar a visitar o pai, regrediu. Ela começou a urinar durante a noite. Ela já tinha 11, 12 anos. De pavor de estar em contato com o seu agressor novamente. Vejam, o estupro, ele é uma das violências que causa traumas que tem a maior extensão de dano. E eu não vejo ninguém virando para uma mulher que foi estuprada, que é uma das maiores violências que uma mulher pode sofrer em vida, que qualquer pessoa pode sofrer em vida, pedindo para que ela tome um cafezinho com o seu agressor, com o seu estuprador. Nunca vi ninguém fazer isso. Como podemos, senhoras e senhores, pedir, não só pedir, obrigar uma criança que foi vítima de abuso sexual a voltar a conviver com seu estuprador? Faço essa pergunta. Obrigada, doutora. Já deu. Muito obrigada. Olha, alto nível, viu? Alto nível. Peraí. A Leila, pela garantia democrática de equidade no 3 tempo minutos, aí eu passo aqui. Lados. Tá bom. Vamos lá. Acho que é importante, eu vou, inclusive, juíza, a Maria Silva traz algo que é importante, que por trás do papel, por trás do processo, existem pessoas. E pessoas acertam, mas pessoas são passíveis de falhas. E aí, doutora Maria Isabel, eu lembro que por trás da toga também há pessoas. Sim. E pessoas que também são passíveis de falha. Sim. Eu acho que é incrível a experiência pessoal que vossas excelências trazem hoje neste nobre debate. Mas, ao mesmo tempo, como acadêmica, eu vou trazer novamente a necessidade de olharmos de forma
estrutural para os dados e não para as experiências pessoais de cada um. Então, ainda que falemos, e a gente sabe disso, né? Nós que defendemos a revogação, a gente não está dizendo que o constrangimento, a violência psicológica, a manipulação moral não seja passível e necessária de ser adressada pelo judiciário, pelas varas da família. Muito pelo contrário, elas têm que ser. Mas olhando estatisticamente para os dados, num estudo da Maria Garrote, a gente observa que o judiciário tem construído uma linha de argumentação em que coloca o estereótipo da mãe alienadora ou como alienadora. A maioria dos acusados nesse estudo da Maria Garrote demonstra que, quando pratica-se alienação parental nesta amostra, no estado de São Paulo, 73% são as mães acusadas de alienação. O sexo do genitor guardião era feminino em 86% dos casos. Então, quando a gente olha para os casos em comparação com a acusação de pais praticarem alienação parental, apenas 3 dos casos da amostra eram acusados, sendo que só um acórdão tratava de alienação parental. Então, veja, estatisticamente falando, são as mães que estão sendo colocadas no banco dos réus. E isso é um problema, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a deputada Paula muito bem disse, ele traz um marco da infância depois da Convenção Internacional de Direitos da Criança realizada em 89, primeiro marco que garante a proteção integral dos direitos da criança do mundo e traz a previsão do constrangimento. Então, a especificidade da violência baseada no gênero contra a mulher, que é adressada na Lei Maria da Penha, é adressada no ECA, que é do começo da década de 90. Mais e um minuto, de doutora. forma específica. E aí, para concluir, Leila, trago também um estudo que demonstra, numa amostra contendo mais 130 casos de litígio de guarda. Vamos lá, ciência baseada em evidência. Desses 130 casos de litígio de guarda, praticamente a metade, 66% dos casos, originou-se após denúncia de abuso sexual da mãe contra o pai. Dentro das estatísticas de que 40% dos abusos são cometidos pelos pais, não foge do padrão, correto? Porém, das 27 decisões ocorridas até então nestes litígios, 24 das guardas foram invertidas ao acusado. Isso representa 89% dos casos. Olhando para uma amostra de 130 decisões de guarda. Então, esse número está em conformidade com as alegações que a gente viu trazidas no Rio de Janeiro em 2012, em que o debate também foi colocado na esfera pública. Ou seja, de 72% a 88% das vítimas estão sendo entregues aos estupradores, nesta amostra de 130 casos de guarda. Então, trago esses dados, excelências, para contrapormos e realmente fazermos um debate que leve todos os dados. Obrigada. Obrigada.